Bom dia, nono ano, como estão todos? Então, nossa aula de arte de hoje é uma revisão sobre os assuntos que foram estudados, né, para a prova de vocês. A gente vai falar sobre o muralismo mexicano agora e sobre a obra de Frida Kahlo, né? O muralismo mexicano, ele nasce lá na metade do século XX, bem no início da metade do século XX, né? E aonde é que esse movimento nasce? A revolução, através da Revolução Mexicana que se estourou contra a ditadura que teve entre seus anseios de estabelecimentos, né, tinha uma grande questão da reforma agrária e a retomada da identidade mexicana. Esse cenário que surgiu primeiramente a potência expressiva e engajada dos pintores muralistas. O muralismo mexicano é o principal movimento artístico ocorrido no México na metade do século XX. O movimento, né, ele surge de um contexto político-social revolucionário, né, da Revolução Mexicana, como eu falei, né? E o que era que esses muralistas tinham? Os muralistas eles traziam uma proposta que a arte deve ser ao alcance de todos, que trate de questões que se relacionam com anseios, dificuldades e tradições do povo. Com base nesse conceito, a pintura não cabia mais em cavaletes e muito menos em ateliês ou é, museus para as apresentações desses artistas. Então, por que muralismo? Para que as manifestações artísticas assumissem seu lugar próximo da população, foi necessário que os pintores muralistas ocupassem os muros, paredes e espaços públicos. Os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis que, né, tinham muita gente passando e paravam para ver aquelas questões, né, que estavam ali pintadas. Então, assim, como eu falei, não cabia mais a galerias, a seus particulares e museus, né, a obra muralista. A obra muralista era para ser vista, era para ser apreciada, né? Ela não era para ser só para poucos, né? E ela trazia muito a questão da retomada da ancestralidade mexicana. Quem foi esse povo mexicano? De quem esse povo descendia, né? Os povos mexicanos eles descendem de civilizações, né, das civilizações mais antigas conhecidas como as civilizações astecas, né? Os mexicanos, eles pertencem a essas civilizações mais antigas e civilizações indígenas, né? Então, por isso essa retomada dessa questão ancestral, né, mexicana. Frida Kahlo. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, com Aço, na cidade do México. É a mesma casa onde nasceu e viveu a maior parte da sua vida, abriga hoje um museu, né, chamado Frida Kahlo, com acervos, objetos e fotografias. Frida, ainda em criança, com 6 anos, teve poliomielite e ficou com sequelas em suas pernas. Na adolescência, sofreu um acidente de ônibus que causou ferimentos graves em sua coluna e no abdômen. Frida, ela é uma pintora intimista, né, que traz alguns temas correlacionados às mulheres e feministas, apesar de Frida nunca ter levantado uma bandeira correal feminista, mas ela trazia algo bem feminino em suas pinturas. Vale ressaltar que uma das características fortes do trabalho de Frida é o autorretrato, né? Foi o gênero mais trabalhado pelo artista. Suas pinturas apresentam cores vivas, elementos, bichos e plantas do seu país. Frida marcou sua imagem vestindo com colares e roupas típicas da cultura mexicana. Como eu falei, a retomada da cultura ancestral mexicana estava muito forte e latente nessa época, né? Nesse início do século XX. Frida, ela viveu idas e voltas em sua vida amorosa com Diego Rivera, que era então um artista muralista muito importante, né? E inclusive ela pintou fez pinturas, altos retratos, que era bem algo característico da sua pintura sobre essa relação conturbada, essas idas e voltas, né, amorosas entre ela e o Diego. Saindo do México e vindo para o Brasil, né? A música brasileira na década de 1960, 1970, e está ali bem imbuída com a moda, né? Com os aspectos de uma sociedade, né?
Então, assim, bem no início lá no finalzinho dos anos 50 até o início dos anos 60, a bossa nova ela predominava o Brasil, né, com sua batida intimista, né, e ousada ao mesmo tempo, com a voz e violão, né. Vale ressaltar Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, Nara Leão, Bade Powell, entre outros que foram artistas dessa modalidade tão brasileira, né? E intimista que misturava o samba e ao mesmo tempo o jazz, né? E assim, grandes sucessos como Samba de Avião, Garoto de Ipanema, né? Chega de Saudade, são obras que ficaram marcadas na memória pela então Bossa Nova. Mas lá no meado de 1960, mais precisamente em 1965, estreava pela TV Record o programa chamado de Jovem Guarda. E eles eram liderados por três músicos, né, que eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a então cantora também, né, Vanderleia. O trio foi responsável por popularizar o rock aqui no Brasil, com referência a Elvis Presley, né, e entre outros cantores, né, americanos. E vale ressaltar que a moda, mini saia, calça justa, bota, né, influenciou muito essa época e, é claro, as jaquetas, né, de couro, né, lembrando até filmes como Juventude Transviada, adentrou o espaço da cultura brasileira através do trio, né, da Jovem Guarda. Já em 1968, ali aproximadamente dos anos 70, né, nasce então Tropicália, com seu disco icônico, né, Tropicália Open Essence. Né? E esse movimento abalou as estruturas da música, então música brasileira, né? Toda certinha por causa da inclusão das guitarras, que era algo que todo mundo se apavorava, né? Em apresentações com os Mutantes, a qual Rita Lee fazia parte, né? Acompanhando Gilberto Gil cantando. E quem fazia parte desse movimento? Tom Zé, Gal Costa, Capinã, Nara Leão, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso. Os tropicalistas, eles surgiram na época de ditadura militar. Então, assim, eles, na verdade, um dos maiores anseios tropicalistas e que eles desejavam eram se expressar livremente, falar de coisas da sua época, de coisas de pessoas da sua idade e ter a liberdade para cantar e falar de tudo que estava acontecendo não só no mundo, mas também aqui. Vale ressaltar que eles também influenciaram na moda por causa das roupas ousadas, batas, né? E de algo bem próximo do hip, né? Paz e amor era uma cultura que estava muito em alta naquela época, ali no início dos anos 70, calças bocas de sino, batas, como eu falei ainda há pouco, né? O movimento tropicalista ele não durou muito, mas ele abalou as estruturas brasileiras da música e ele deixou um grande legado, né? Que é o legado de que, e mesmo em momentos de repressão, deve-se fazer arte, né? Pode-se fazer arte. E qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.